Artigo 267. Recebida a petição, mandará o juiz intimar o recorrido para a ciência do recurso, abrindo-se-lhe vista dos autos, a fim de, em prazo igual ao estabelecido para a sua interposição, oferecer razões, acompanhadas ou não, de novos documentos. Parágrafo 1º. A intimação se fará pela publicação da notícia da vista no jornal, que publicar o expediente da Justiça Eleitoral, onde houver, e nos demais lugares, pessoalmente pelo escrivão, independentemente da iniciativa do recorrente. Parágrafo 2º. Onde houver jornal oficial, se a publicação não ocorrer no prazo de 3 dias, a intimação se fará pessoalmente ou na forma prevista no parágrafo seguinte. Parágrafo 3º. Nas zonas em que se fizer intimação pessoal, se não for encontrado o recorrido, dentro de 48 horas, a intimação se fará por edital, afixado no fórum, no local de costume. Parágrafo 8º. Todas as citações e intimações serão feitas na forma estabelecida neste artigo. Parágrafo 5º. Se o recorrido juntar novos documentos, terá o recorrente vista dos autos por 48 horas, para falar sobre os mesmos, contado o prazo na forma deste artigo. Parágrafo 6º. Findos os prazos a que se referem os parágrafos anteriores, o juiz eleitoral fará, dentro de 48 horas, subir os autos ao Tribunal Regional, com a sua resposta e os documentos em que se fundar, sujeito a multa de 10% do salário mínimo regional por dia de retardamento, salvo se entender de reformar a sua decisão. Parágrafo 7º. Se o juiz reformar a decisão recorrida, poderá o recorrido, dentro de 3 dias, requerer suba o recurso como se por ele interposto. Capítulo 3. Dos recursos nos tribunais regionais. Artigo 268. No Tribunal Regional, nenhuma alegação escrita ou nenhum documento poderá ser oferecido por qualquer das partes, salvo o disposto no artigo 270. Artigo 269. Os recursos serão distribuídos a um relator em 24 horas e na ordem rigorosa da antiguidade dos respectivos membros. Esta última exigência sob pena de nulidade de qualquer ato ou decisão do relator ou do tribunal. Parágrafo 1º. Feita a distribuição, a Secretaria do Tribunal abrirá vista dos autos à Procuradoria Regional, que deverá emitir parecer no prazo de 5 dias. Parágrafo 2º. Se a Procuradoria não emitir parecer no prazo fixado, poderá a parte interessada requerer a inclusão do processo na pauta, devendo o procurador, nesse caso, proferir parecer oral na assentada do julgamento. Artigo 270. Se o recurso versar sobre coação, fraude, uso de meios de que trata o artigo 237, ou emprego de processo de propaganda ou captação de sufrágios, vedado por lei dependente de prova indicada pelas partes ao interpô-lo ou ao impugná-lo, o relator no Tribunal Regional deferir-la-á em 24 horas da conclusão, realizando-se ela no prazo improrrogável de 5 dias. Parágrafo 1º. Admitir-se-ão como meios de prova para apreciação pelo tribunal as justificações
e as perícias processadas perante o juiz eleitoral da zona, com citação dos partidos que concorreram ao pleito e do representante do Ministério Público. Parágrafo 2º. Indeferindo o relator a prova, serão os autos a requerimento do interessado nas 24 horas seguintes presentes à primeira sessão do tribunal, que deliberará a respeito. Parágrafo 3º. Protocoladas as diligências probatórias ou com a juntada das justificações ou diligências, a Secretaria do Tribunal abrirá sem demora vista dos autos por 24 horas seguidamente ao recorrente e ao recorrido para disserem a respeito. Parágrafo 4º. Fim do prazo acima, serão os autos conclusos ao relator. Artigo 271. O relator devolverá os autos à Secretaria no prazo improrrogável de 8 dias, para nas 24 horas seguintes ser o caso incluído na pauta de julgamento do Tribunal. Parágrafo 1º. Tratando-se de recurso contra a expedição de diploma, os autos, uma vez devolvidos pelo relator, serão conclusos ao juiz imediato em antiguidade como revisor, o qual deverá devolvê-los em 4 dias. Parágrafo 2º. As pautas serão organizadas com um número de processos que possam ser realmente julgados, obedecendo-se rigorosamente à ordem da devolução dos mesmos, à Secretaria pelo relator ou revisor, nos recursos contra expedição de diploma, ressalvadas as preferências determinadas pelo regimento do Tribunal. Artigo 272. Na sessão do julgamento, uma vez feito o relatório pelo relator, cada uma das partes poderá, no prazo improrrogável de 10 minutos, sustentar oralmente as suas conclusões. Parágrafo único. Quando se tratar de julgamento de recursos contra a expedição de diploma, cada parte terá 20 minutos para a sustentação oral. Artigo 273. Realizado o julgamento, o relator, se vitorioso, ou o relator designado para redigir o acórdão, apresentará a redação deste, ou mais tardar dentro de 5 dias. Parágrafo 1º. O acórdão conterá uma síntese das questões debatidas e decididas. Parágrafo 2º. Sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior, se o tribunal dispuser de serviço taquigráfico, serão juntas ao processo as notas respectivas. Artigo 274. O acórdão, devidamente assinado, será publicado, valendo como tal a inserção da sua conclusão no órgão oficial. Parágrafo 1º. Se o órgão oficial não publicar o acórdão no prazo de 3 dias, as partes serão intimadas pessoalmente e, se não forem encontradas, no prazo de 48 horas. A intimação se fará por edital afixado no tribunal, no local de costume. Parágrafo 2º. O disposto no parágrafo anterior aplicar-se-á a todos os casos de citação ou intimação. Artigo 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de Processo Civil. Parágrafo 1º. Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 dias, contado da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa. Parágrafo 2º. Os embargos de declaração não estão sujeitos a preparo. Parágrafo 3º. O juiz julgará os embargos em 5 dias. Parágrafo 4º. Nos tribunais, inciso 1, o relator apresentará os embargos em mesa na sessão subsequente, proferindo voto. Inciso 2º. Não haverá julgamento
na seção referida no inciso 1. Será o recurso incluído em pauta. Inciso 3. Vencido o relator, outro será designado para lavrar o acórdão. Parágrafo 5º. Os embargos de declaração interrompem o prazo para interposição de recurso. Parágrafo 6º. Quando manifestadamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a 2 salários mínimos. Parágrafo 7º. Na reiteração de embargos de declaração manifestadamente protelatórios, a multa será elevada até 10 salários mínimos. Artigo 276. As decisões dos tribunais regionais são terminativas, salvo os casos seguintes, em que cabe recurso para o Tribunal Superior. Inciso 1. Especial. Alínea A. Quando forem proferidas contra expressa disposição de lei. Alínea B. Quando ocorrer divergência na interpretação de lei entre 2 ou mais tribunais eleitorais. Inciso 2. Ordinário. Alínea A. Quando versarem sobre expedição de diplomas nas eleições federais e estaduais. Alínea B. Quando denegarem habeas corpus ou mandato de segurança. Parágrafo 1º. É de 3 dias o prazo para a interposição do recurso, contado da publicação da decisão, nos casos dos incisos 1, letras A e B, 2, letra B, e da cessão da diplomação, no caso do inciso 2, letra A. Parágrafo 2º. Sempre que o Tribunal Regional determinar a realização de novas eleições, o prazo para a interposição de recursos, no caso do inciso 2, alínea A, contar-se-á da sessão em que, feita a apuração das sessões renovadas, for proclamado o resultado das eleições suplementares.